Por isso, no livro de Tiago está escrito: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Por isso, a primeira epístola de João diz que temos que andar na luz como ele na luz está. Eu nasci numa família, minha família não tem religião, mas eu sou uma pessoa de bem. Não roubo, não engano, não tiro dinheiro de ninguém, não sou um mentiroso e tal. Tem muita gente assim. Muita gente sim. Ou seja, não sou religioso, mas também não faço mal. Ainda assim, já estou condenado porque Já. eu estou dentro deste mundo que já está sentenciado. Já. Ok. E somente se eu reconhecer no meu coração e confessar com a minha boca que esse sacrifício da cruz foi a substituição Da sua morte. pela minha condenação por Sim. causa do Ele mundo, foi executado no meu lugar. só dessa forma eu passo para o outro lado, Sim. que é o lado da salvação, dos salvos. Sim. E nesse lado aqui, eu tenho uma proteção espiritual contra maldição, ataques demoníacos ou qualquer outra coisa. Vou te responder, é muito mais amplo, a resposta é muito mais ampla. Vou começar pelo princípio da sua fala. A Bíblia conta a história de um homem chamado Cornélio, livro de Atos. Uhum. Atos dos Apóstolos é o começo da igreja, a igreja primitiva. Esse homem era bom, era piedoso, orava Dava de contínuo, esmolas. dava esmola, mas não conhecia Jesus. Uhum. E porque ele buscava Deus com sinceridade de coração, Deus dá uma mensagem espiritual para ele. Avisa ele que tinha um moço chamado Pedro, em outra cidade, chamada Jope, que ia falar a verdade para ele. E qual era a verdade? Jesus. Você precisa entregar a sua vida para Jesus para você ser salvo. Muito bom. Porque só a tua bondade não te salva. Não basta. Por isso que existem religiões que, equivocadamente, Tiago acha que boas obras vão salvar o homem. Uhum. A fé sem obras é morta. Eu tenho que fazer boas obras, porque se eu fui salva, eu tenho espírito, eu tenho que demonstrar isso pela minha bondade. Eu demonstro pelas obras, mas não são as obras que me salvam. Não. Tem um vídeo meu no meu... Posso fazer Por favor, à vontade. Tem um vídeo meu no meu canal do YouTube, meu canal Tânia Tereza Oficial, Tereza com Z, com Z. Isso. Sigam lá, gente. Me sigam. Não se omita, diga a verdade. Eu conto a história da minha mãe. Minha mãe era espírita. Anos e anos e anos, acreditando que boas obras levariam ela para a vida eterna. E eu conto detalhe por detalhe de toda a argumentação que eu tive com ela para entender o equívoco que é isso, né? Que a boa obra é que salva, que a boa obra é que salva. Então, primeira parte, a Bíblia fala desse homem que era bom, piedoso, orava de contínuo, dava esmola, mas não conhecia Jesus, precisava conhecer para ter salvação. Quando você recebe a salvação, que você recebe Jesus como teu Senhor, ele passa a governar a tua vida e você começa a ter alguns privilégios no mundo espiritual. Por exemplo, você de cara já recebe o Espírito Santo. Uhum. Se você estava incorporado por um espírito imundo, você agora vai ser incorporado pelo Espírito Santo. Uhum. Porque a Bíblia fala, porque vós sois filhos, Deus enviou ao vosso coração o Espírito do Filho, que clama, Abba, Pai. Você se torna um filho de Deus. Você tem um nome escrito no livro da vida, que significa você vai descascar a primeira morte, mas você vai ressuscitar e vai viver eternamente com Deus. Por séculos e séculos e séculos e séculos. Você já não tem mais a segunda morte. E o que é a segunda morte? Inferno, é o nome dela. Uhum. É só ler a Bíblia para entender os últimos capítulos de Apocalipse. Mas a cruz não te dá só salvação. A cruz te dá um pacote completo. É como um depósito bancário. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Uhum. Lá tem cura da alma, lá tem restauração de relacionamentos, lá tem libertação espiritual. E lá tem rompimento de maldição. Na cruz, ele fez-se pecador no nosso lugar, foi condenado pelo nosso pecado. Na cruz, ele fez-se enfermo pelas nossas doenças. E ele fez-se maldito pelas nossas maldições. Ele pagou todo o preço. Só para a gente deixar claro, existem maldições que, independentemente do que a gente fez na vida, já nos acompanham por causa de heranças familiares. E existem maldições que nós atraímos por portas que a gente, consciente ou inconscientemente, abriu no mundo espiritual e isso entrou na nossa vida. E vai, tem esses dois lados. Sim, e isso vai trazer um legado para os nossos descendentes. Nós recebemos dos nossos descendentes, não tivemos nenhuma responsabilidade do que eles fizeram, mas é uma lei, e a lei diz que visitaria a iniquidade dos pais nos filhos, como Canaã não teve responsabilidade no que Cã fez, mas pela lei tinha que ser aplicada, e quando eu abro a porta, eu estou trazendo para 4 gerações. Por isso é importante compreender sobre esse assunto, porque você não só se livra do que recebeu, como não entrega o que é ruim para as gerações futuras.
E também não abre mais portas para... E para de abrir portas. Porque vai, não peque mais, para que não aconteça coisa pior. Exatamente. E olha, quando Jesus fala isso na Bíblia, eu fico assustada. Para quem que ele fala isso? Ele fala para um paraplégico que 38 anos estava numa cama no tanque de Betesda. Meu Deus. Por causa de pecado. Por causa de pecado aquele homem estava daquele jeito, aquela enfermidade espiritual. Tem enfermidade física, emocional e espiritual. Uhum. Aí encontra aquele homem na sinagoga e fala, vai, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Eu falo, meu Deus, pior do que ser tetraplégico, 38 anos. Pois é. Sabe por que é pior? Eu vou te contar. Porque Jesus fala da estratégia de Satanás. Quando um demônio sai... Falta 7. 7 piores, está escrito 7 piores. Meu Deus. E o estado da pessoa fica pior. Então, estava ruim, vai ficar pior. A gente não está fazendo esse podcast para te colocar medo, não. É só para abrir teus olhos para a realidade. Até porque às vezes a realidade assusta mesmo. Até porque Deus fala que o povo perece por falta de conhecimento. E tem gente que não gosta de escutar esse assunto, porque fala, isso me dá medo, isso não sei o quê. Na verdade, por exemplo, o meu meio, ele apesar de eu ser um pregador da palavra, meu meio é empresarial, Eu sei, profissionalmente. Eu conheço. Então, no meu meio, quem tem medo de enfrentar a realidade não monta a sua própria empresa. Quem tem medo de saber o que é um imposto, o que é um processo trabalhista, o que não sei o quê, nunca vai ser empresário. Então, a pessoa que está no meio empreendedor, ela não tem medo, ela não tem medo de enfrentar a realidade. Me conta como é de verdade, assim, eu vou enfrentar. A gente no mundo espiritual quer viver sem conhecer a realidade. E deixa eu falar para os empresários que te seguem. Existem muitos empresários que não conseguem prosperar, mesmo usando todas as ferramentas que todos os outros estão usando e prosperando, porque tem um legado geracional. Eu acredito nisso. De prejuízo de terceiros, feito pelos pais, pelos avós, pelos bisavós. E aí ele não consegue subir com a sua empresa. Ele também precisa compreender as heranças, ele também precisa confessar os pecados geracionais. Só tem um meio, Tiago, de romper heranças. É na cruz, é arrependimento e confissão. Não tem outro jeito. E não é injustiça. As pessoas falam injusto, não fui eu, foi meu pai. Não, não é injusto. Se for bênção, você quer herança? E porque a maldição você não quer, é herança do mesmo jeito. Bênção geracional também existe, né? É claro que existe. Visitarei 4 gerações com maldição e 1000 gerações com bênçãos. Olha como vale a pena obedecer. É porque tem coisa que acontece na minha vida, pastora Tânia, que parece que foi meu pai que plantou para mim. A impressão que dá. E aí, quando eu vou falar com ele, pai, tem coisa que eu estou vivendo que eu acho que é porque você serviu tanto a Deus que passou para mim. Aí meu pai me responde, não, foi por causa do seu avô, que serviu 86 anos a Deus. Então, ele entende sobre herança. Então, exatamente. Então, você vê que as gerações que vão servindo ao Senhor vai passando a próxima para o altar também e vai recebendo essa bênção, né? E o legado ruim também é assim, porque quando você vai para a Bíblia, Novo Testamento, Mateus 23, Jesus falando para fariseus. Os fariseus estão lá discutindo que os pais mataram os profetas, eles não têm nada com isso. Jesus fala, vocês vão fazer igual, vocês vão encher a medida dos vossos pais, porque vocês não estão mostrando o coração quebrantado porque seus pais mataram profetas. Aí Jesus fala, sabe o quê? Eu vou enviar profetas, sabe, vocês vão matar também. E aí, sabe o que vai acontecer? Meu Deus. Desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, vai vir sobre vocês. Abel é o primeiro sangue derramado. Então, gerações desde a criação pode vir para uma pessoa. Então, são mais de 4, sabe por quê? Porque passam 4 e ninguém acredita, e ninguém vai a Deus para romper. E passa mais 4 e ninguém acredita, e vai haver 1000 gerações sofrendo o que houve de errado pelos erros dos antepassados. Então, conhecer sobre esse assunto muda gerações. Tiago. E a solução que a senhora apresentou é simples e bíblica, né? Confessa diante de Deus, pede perdão. Isso aí. E começa a seguir agora debaixo desse pacto divino que é a cruz de Cristo. Daniel estava 70 anos num cativeiro. Daniel é exemplo de santidade na Bíblia. Junto com outros jovens, foi levado por Nabucodonosor, ficou cativo 70 anos, governo de Nabucodonosor, governo de Assuero, governo de Dario, até o dia que ele leu o livro e ele entendeu que era por causa dos pecados dos antepassados que ele estava ali. O que ele fez? Daniel 9, ele vai confessar pecados. Eu e a casa do meu pai pecamos contra o Senhor. E por que ele fez? Porque está no livro da lei, está no livro de Levítico. Se confessarem, vai mudar o quadro. Por quê? Porque tudo no mundo espiritual, Tiago, acontece... Essa confissão... Desculpa, pastora, porque é muito importante a pergunta.
Essa confissão precisa ser para alguém ou é para Deus? Por exemplo, eu quero confessar coisas que eu sei que meu avô fez, que meu pai também provavelmente fez, e isso já está me tentando, já é uma tentação para mim. Como é que eu resolvo? Como é que é essa confissão na prática? Livro de Tiago, confessar uns aos outros. Eu posso ir mais fundo para entender, para poder o público entender isso, né? Antes de Jesus morrer na cruz e ter a igreja, ninguém precisava confessar pecado para ninguém. Ele chegava e dizia: perdoados estão os teus pecados. Aquele homem paralítico descendo no telhado, num leito trazido por 4 amigos, ele olha e fala: perdoados estão os teus pecados, porque ele sabe qual é o pecado. Na onisciência dele, como Deus Filho, não precisa contar para ele, ele sabe. Mas eu e você não somos oniscientes. Então, aí ele estava andando entre os homens. Perguntou para os discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Um profeta. E vocês? Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A maior revelação da Bíblia é essa para Pedro, porque aquele homem que estava ali de carne e osso era filho de José e Maria só. Era o Galileu. Mas ele está dizendo: é filho de Deus, ele está sabendo que tem uma divindade ali dentro de uma carne, mas que, além de ter uma divindade, vai ser crucificado, porque o Cristo é o crucificado. Quando você não fez nada errado e o povo te pega, você fala: me pegaram para Cristo. Ele está tendo a dupla revelação de quem ele era antes de vir para a barriga e de quem ele será depois da barriga. O Cristo que vai morrer, vai ao inferno e vai salvar o homem. Aí a resposta dele para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares será desligado no céu. Presta atenção, língua portuguesa. Esta mulher é Tânia Teresa. Essa mulher é Cátia Volpe. E aquela mulher que está lá fora trabalhando, eu não sei o nome dela. Esta sou eu. Essa está perto. E aquela está longe. Língua portuguesa. Quando ele fala: tu és Pedro, e sobre esta pedra, ele está falando dele. Ele é a pedra angular. Ele é a pedra angular. Vem uma mentira por aí dizendo que o outro que é a pedra, mas não é. A prova que não é que o próprio Pedro, que é chamado de pedra, na Epístola de Pedro, capítulo 1, capítulo 1, 1 Pedro, versículo 2 do primeiro capítulo, ele fala que Jesus é a pedra angular. O que ele fala para Pedro nessa hora? Dar-te-ei. Dar-te-ei é tempo futuro do verbo. É mesóclise, o pronome está no meio. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. Depois que ele ressuscita dentre os mortos, depois que ele morre na cruz, quando ele aparece para Maria Madalena, em João 20, no versículo 19, ele aparece para os discípulos. E ele entrega a chave do reino dos céus. O Pai me enviou, agora eu envio vocês. O que vocês perdoar vai ser perdoado. E o que retiver será retido. Ele entrega a chave do reino dos céus. Então, a igreja tem autoridade para ligar e desligar no mundo espiritual. Ele tem a chave da morte e do inferno, vai prender Satanás num lago de fogo e de enxofre por toda a eternidade, como está profetizado em Apocalipse 20, 10. Mas a chave do reino dos céus que liga e desliga, ele deu para a igreja. Por isso, no livro de Tiago está escrito: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Por isso, a primeira epístola de João diz que temos que andar na luz, como ele na luz está. E diz que, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Purificar é um verbo, perdoar é outro. Perdoar é sinônimo de remir, redimir. Purificar é sinônimo de limpar. Quando nós confessamos, nós estamos tirando, botando para fora. Você já viu aqueles filmes de acumulador do Discovery? Que enche a casa de lixo, enche a casa de lixo? Imagina que aquele homem um dia acorda curado. Não vai mais pegar um lixinho na rua, acabou. Ok, nova criatura. Mas quando ele juntou lixo 40 anos, ele trouxe rato, barata, percevejo, tudo para dentro de casa. Se ele não tirar tudo para fora que ele juntou, ele é nova criatura, mas ele não está livre de toda a sujeira do inferno, que são os demônios que ele acumulou. Por isso a limpeza. Por isso limpa. Você pesca um peixe, ele está fresquinho, bonitinho, põe sobre a mesa da cozinha, que legal. Se você não limpa, quanto tempo depois ele está podre? Entendi. A confissão limpa, purifica. Amém.